O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem existe árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem se colhem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira das coisas boas, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos, aqui na comunidade Nossa Senhora da Assunção e o padroeiro Santo Oscar Romero. A liturgia, hoje nós estamos no 8º domingo do tempo comum, são 34 domingos, o último hoje, 8º, porque a semana que vem já entramos na quaresma e vamos parar e vamos retomar esses domingos do tempo comum com a leitura sequencial de Lucas, depois da festa de Pentecostes e da Santíssima Trindade. Portanto, agora, já domingo que vem, nós entramos no primeiro domingo da quaresma. E hoje, o 8º domingo, a igreja nos coloca a última parte do capítulo 6. 3 partes que ela nos colocou, né? A primeira, aliás, antes disso, no capítulo 6, mostra que Jesus subiu o monte, rezou a noite inteira, porque era importante refletir e rezar, porque ia tomar uma decisão muito importante. Lucas, ele destaca isso. Antes de qualquer decisão importante na vida de Jesus, ele parava, pensava, rezava. E a maneira de entrar em contato era subir o monte para ficar mais isolado e também, considerando a mentalidade daquele tempo, mais alto e mais perto do céu. A vida não se vive no monte, a vida se vive na planície. Então, Jesus rezou a noite inteira porque ia escolher
entre tantos discípulos que seguiam Jesus, ele escolherá a dedo 12 discípulos, que vai chamá-los de apóstolos. Feita essa oração e feita essa escolha, essa decisão, aí Jesus desce para a vida do povo, que é chamada planície, isso no Evangelho de Lucas. E na planície que acontece a vida. E as instruções que Jesus nos deu nesses últimos 3 domingos, após Jesus descer na planície, são instruções para a vida dos discípulos, primeiro que estão ouvindo, mas também aberto para todo o povo que está ouvindo, para quem quiser seguir. A planície no Evangelho de Lucas é a vida do dia a dia. Você vê, Jesus não vive no monte, ele sobe ao monte para rezar, refletir, parar, para poder tomar decisões importantes, mas a vida é vivida na planície, junto com outro povo. Aqui é um ponto muito importante a gente perceber que aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Marcos, que o centro de todo o Evangelho é o projeto do reino de Deus, que não é separado da vida. O reino de Deus não é separado da vida, mas é a vida vivida de uma maneira de acordo com a vontade de Deus. O reino de Deus não é algo separado da vida, mas é a própria vida como ela é vivida. E no capítulo 6, depois, na planície, Jesus vai dar algumas instruções importantes do que, como deve ser o comportamento daqueles que escolheram seguir Jesus, daqueles que escolheram ouvir Jesus, que nos trouxe do Pai a sua vontade. Quem nos mostra a vontade do Pai e a vontade de Deus é Jesus. Por isso é tão importante a gente conhecer o verdadeiro Jesus. Não aquilo que muitos pregadores que se apresentam com muito sucesso, muitas vezes nos apresenta que muitas vezes é fruto da sua maneira de pensar e da sua maneira de entender. Mas nós temos que seguir exatamente e conhecer esse Jesus, que é Ele que nos trouxe a vontade do Pai. E quem nos mostra essa vontade é Jesus agora, nesses 3 domingos. 2 domingos atrás, Jesus começou um discurso mostrando as bem-aventuranças, 4 bem-aventuranças e depois 4 ais, elogiando muito a maneira de viver, felizes vocês, elogiando a maneira de viver de certas pessoas que convivem com os outros, que criam uma fraternidade, que querem construir a vida uns com os outros. Depois ele tem pena, ai de vocês, disse, que só pensam na riqueza, no dinheiro, que pensam que o dinheiro vai dar sentido à sua vida. Eu tenho pena de vocês, porque vão descobrir que com tanto dinheiro que vocês têm, mas não tem felicidade, porque a felicidade é a convivência na fraternidade uns com os outros. A felicidade é a convivência na fraternidade uns com os outros. Eu tenho recomendado muito para as pessoas: façam amizades sinceras, com quem você conta e eles podem contar com você. Faça uma amizade sincera, fraternidade. Essa é viver na planície. Jesus pouco está interessado no que nós fazemos na nossa vida. Ele está interessado como é que nós fazemos estas coisas. Cada um tem a sua vocação, cada um tem as suas atitudes, os seus dons, e na vida cada um vai desenvolver aquilo que ele gosta de fazer. Se gosta de jogar bola, se envolve, se treina para poder jogar bola, ser jogador. Se gosta de trabalhar numa área, mecânico, técnico, seja que for, capricha nisso. Agora Jesus vai entrar aqui, como é que você vive isso? Aqui que entra o Evangelho de Jesus.
Você faz isso com sinceridade? Você faz isso com amor? No domingo passado a leitura diz: você faz como Deus Pai é misericordioso? Você faz discriminação entre as pessoas, expulsando alguns? E ele faz um apelo: sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Perdoem, amem a todos, até os próprios inimigos. Essa é uma maneira de viver em qualquer realidade e situação que nós vivemos. Cada um escolhe. E cada um realiza e faz aquilo que quiser fazer. O importante é como fazermos as coisas para levar sempre à fraternidade, ou então fazer as coisas para a separação, para o ódio, para a vingança, que vai cair no buraco, vai perder. E Jesus sempre insiste na conversão, mas sempre insiste para construir uma vida mais digna. Então, na última parte da leitura de hoje do Evangelho, Jesus ele vai colocar 3 pontos importantes para aqueles que querem segui-lo. Primeiro, ele fala do cego. Pode um cego guiar outro cego? Não caem os dois no buraco? E é exatamente isso. A parábola que ele está, cai no buraco. Como que eu vou dirigir um outro se eu enxergo? E aí isso para dizer que nós não podemos ser guias de ninguém. Nós podemos orientar as pessoas, isso sim. Um dos 7 dons do Espírito Santo é o conselho, dar conselho. Assim como a mãe e o pai dão para o filho e a filha, quando percebe que tem alguma coisa que pode melhorar, conversa, dialoga, porque não faz isso. Mas você vai se envolver nisso, cuidado, isso é o conselho que se dá. Mas se colocar como a luz do mundo, como não faz nada de mal, como perfeito, isso é só Jesus. Por isso que ele vai dizer a próxima frase: um discípulo não é maior do que o mestre. Quem é o mestre? O único mestre é Jesus. Isso vai ser expresso no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 23, onde ele julga os fariseus e os doutores da lei, que se colocam como mestre, como modelo para os outros, e Jesus vai dizer: um só é o mestre, um só é o líder, é Jesus. Por isso a importância de conhecer Jesus do Evangelho, porque ele é a nossa luz. Ele que ilumina a nossa vida, Ele que nos ensina, Ele que nos dá exemplo. Portanto, aqui uma crítica velada muito daqueles que querem se colocar como orientadores dos outros. E Jesus vai dizer para eles: vocês são hipócritas. A palavra que ele usa aqui, hipócritas. Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócritas. Hipócrita significa, é um papel que se exercia no teatro, onde você, ao fazer o teatro, não é você realmente, mas você está agindo como se fosse aquela outra pessoa. Então você é falso, você não é você mesmo, você está aparentando ser, né? E por isso que nós não podemos julgar os outros. Quem julga é Deus. Nem Jesus ele veio para julgar, como ele disse no seu Evangelho: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para apresentar a vocês aquilo que é o desejo do meu Pai. O meu Pai é misericordioso, manda chuva sobre todos e não fica selecionando: esse aqui é mau, não mando chuva, esses aqui são bons, então tem chuva. Não, Deus ama a todos e quer o bem a todos. O único modelo, por isso que sejam como o Pai misericordioso. Mateus vai dizer: seja como o Pai, Ele que é o perfeito, Ele que é o modelo da nossa vida. Ninguém de nós pode ser modelo. Nós estaremos ocupando o lugar da luz, que é Jesus. Nós temos muita gente aí se colocando como modelo, pregando e mostrando e propondo coisas que é da cabeça deles e se colocando como mestres. Não tem. Um só é o mestre Jesus. Por isso o Evangelho universal,
para todos, igual, que nos mostra como é que nós devemos viver uns com os outros para vivermos na fraternidade e em paz. A última frase, a última parte que ele coloca aqui, é a comparação que ele fez com a árvore. É a terceira parábola que ele está colocando, e ele está dizendo, certo, uma árvore que é boa, e que na nossa primeira leitura, interessante aqui, o fruto revela como foi cultivada a árvore. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem, que também vai ser repetida no nosso Evangelho. Então toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. Se você pega de uma árvore boa fruto que está ruim, é porque foi bichada. Não fruto dela. Não fruto dela. Alguém, um bichinho entrou, picou e se tornou ruim. Mas fruto, árvore boa, sempre produz bons frutos. Isso Jesus está dizendo porque nós somos, na realidade, ou boas pessoas, se fazemos tudo que é bom, como Deus é bom, amamos, perdoamos, ajudamos, sempre sendo pessoas boas, como uma árvore que produz bons frutos. Ou então, nós somos do outro lado, uma árvore má nunca produz bons frutos. Uma árvore má sempre produz maus frutos. Não se colhem figo de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. E aí, a conclusão que ele tira sobre todos nós, o ser humano, o homem aqui é genérico, né? O ser humano. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O tesouro está aqui no coração. Aquilo que nós temos no coração, a gente vive. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois, é a conclusão fundamental, a sua boca fala do que o coração está cheio. A sua boca fala do que o coração está cheio. Se no coração você tem ódio, tem vingança, isso vai aparecer na sua maneira de falar. Se você é prepotente, isso vai parecer da maneira como você fala, a tonalidade da sua voz, e diz, nossa, autoritário, a maneira de estar falando, autoritário, porque ele em si é autoritário, ele quer mandar, ele se acha superior aos outros, ele julga os outros, ele se acha perfeito, tudo isso sai da boca, mas a boca fala, revela o que a gente é. Se a gente é pessoa boa, aprendeu o adubo que recebeu na sua formação pela família, pela comunidade, né? Esse adubo fez você se tornar uma árvore boa, você vai produzir bons frutos, você vai ser útil para os outros, você vai sustentar a vida dos outros. Portanto, muito importante essa última frase do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, onde Jesus termina o seu ensinamento para a vida nossa, na família, na rua, no trabalho, nos jogos, em tudo que eu participar, eu vou mostrar o que eu sou. Se eu gente boa, eu sou gente boa em todo lugar, em todas as situações. Se eu sou aprendiz de Deus através de Jesus, a bondade, a humildade, o perdão, eu sempre sou assim. E quando a gente não faz aquilo que está dentro do coração, às vezes a gente fica um pouco bravo, rígido, né? Depois a gente vai pensar, não se sente bem. Fez coisas que não combinam com aquilo que a gente tem no nosso coração. Portanto, a árvore boa sempre produz bons frutos. Mas eu quero dedicar essa última parte aqui, últimos momentos, sobre a segunda leitura, que ela
apareceu hoje, é a última parte da carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele fala umas ideias que são muito mal interpretadas. Ele diz assim: irmãos, quanto este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, corruptível, incorruptível. Corruptível, a árvore que produz maus frutos, que foi criada, não teve sustento suficiente e cresceu uma árvore torta que produz maus frutos. Incorruptível é a árvore que foi treinada com adubo bom, com água boa, para crescer e poder produzir os bons frutos. Então, quando este ser, ele está se referindo à pessoa humana, a mim, a você, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e quando este ser mortal porque faz as coisas erradas. Então, quando este ser mortal estiver vestido de imortalidade, imortalidade é a vida, imortalidade é o bom fruto, porque nós podemos ser pessoas erradas, mas podemos nos converter, porque nós somos seres humanos. Tem uma música lá que canta, né? A árvore, na realidade, ela não muda, a árvore não muda, mas nós somos gente, nós mudamos. Essa está numa música popular, eu não lembro qual, mas eu aprendi disso. A árvore não muda, mas nós somos gente, humanos, e nós podemos melhorar, ou nós podemos piorar. Agora aqui, se somos corruptíveis, se somos mortais, nós podemos nos tornar sem pecado, incorruptíveis. Nós podemos nos tornar imortais. A vida, a justiça é imortal. Aquilo que nós rezamos no dia 2 de novembro, no livro da sabedoria, diz: a vida dos justos está na mão de Deus, sempre. Na vida que vivemos com esse corpo, ou então quando partimos, continuamos imortais, justos diante de Deus. A justiça é eterna, a justiça é imortal. Então, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, quando ele se muda, se converter, deixa as coisas erradas para trás, se muda a sua vida, e quando este ser mortal, quer dizer que comete o erro, o pecado, estiver vestido da vitória, de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. E aí tem a conclusão que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor. A obra do Senhor é a vida vivida na fraternidade e em paz. Esse é o reino de Deus. Essa é a obra do Senhor, na qual sempre nós temos que nos empenhar, trabalhar, nos esforçar, aprender do Mestre único, que é Jesus, que é a luz do mundo. Certos de que vossas fadigas, quer dizer, todo o trabalho que exige de nós a nossa própria mudança, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Portanto, quando nos esforçamos, trabalhamos, aprendemos, fazemos retiros, reflexões, pensamos, estudamos, aprofundamos, que nos custa, que o sacrifício nos custa, mas não será em vão no Senhor. E assim passamos daquilo que é falado da morte, do pecado, da vingança, do ódio, passamos da morte para a vida, passamos da corrupção para
a incorruptibilidade. Passamos da vida mortal para uma vida eterna, imortal. E tudo isso acontece na nossa vida. É por isso que a palavra é escrita e é um apelo que faz para todos nós, um apelo à conversão. Tempo que nós estamos entrando agora nesta quarta-feira, que é chamado a Quaresma, que nos ajuda muito com as leituras e reflexões para a gente poder realmente fazer essa mudança. A árvore não muda, mas o ser humano muda. E o apelo do Evangelho é exatamente nessa Quaresma, é porque nós somos capazes de reconhecer quem somos, sem querer julgar os outros, mas vendo a nós mesmos, os nossos próprios erros, para podermos superá-los e passar da morte, do pecado, do desvio, para a vida, para o amor, para a misericórdia. Essa é a função do Evangelho que nós lemos aqui todo domingo. Nos ajuda a refletir para que no dia a dia da nossa vida construirmos sempre a vontade de Deus, que é aprendermos a viver em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,